Vamos dar início à nossa última Adversity Talks antes do verão, que já percebemos que isto é esta hora, nesta altura, já começa a haver gente a preparar férias. Eu acabei de vir do LNEC, onde estava numa outra conferência de uma associação que fez 30 anos hoje, exatamente hoje, de que eu fui também presidente, a Durban, e consegui sair às 5h35 e chegar aqui às 6 horas em ponto, que é muito pouco usual entre nós. Isso tem a ver, de facto, com gente que já anda pelos feriados, que é pelo resto do motivo. Portanto, nós decidimos que íamos interromper agora estas sessões, apesar de elas terem normalmente muito mais gente a seguir, bastante mais gente a seguir por via internet do que presencialmente. Isto hoje em dia as pessoas utilizam esses meios o mais possível, mas de qualquer modo temos visto que era a altura de retomar depois esse tema. E queríamos terminar isto com um tema extremamente atual e extremamente importante, porque, como todos sabem, exceto quem viveu os dias e que ainda não se deu conta do assunto, o Parlamento Europeu aprovou um novo regulamento sobre a interoperabilidade das redes europeias e que é um assunto que já vinha há muito tempo a ser defendido, mas que, com a guerra na Ucrânia, com a invasão russa, colocou, por outra, acentuou os problemas já se tinham visto com a pandemia, com a quebra das cadeias de abastecimento. O Conselho, que vai acima do Parlamento. Exatamente. E que agora as coisas são bastante mais evidentes que, de facto, a Europa não pode ficar tão dependente do exterior como até agora. E as redes transeuropeias de transportes são, obviamente, uma peça fundamental dessa. Eu já tinha visto, aliás, uma entrevista dentro do Conselho responsável por estas coisas a dizer, de uma forma extremamente clara ao jornalista, que se o governo português quisesse fazer as linhas da Vitória Ibérica, o problema era do governo português, mas em 2030 tinha que passar para a Vitória Europeia se quisesse ter algum financiamento. Portanto, eu acho que temos tempo para todos, mas também todos nós que já de alguma forma trabalhámos nesta matéria, ou tivemos alguma ligação com os sistemas de transportes, também ficámos a saber que isto mudar a Vitória, apesar de parafusar os coisas de um lado e a parafusar do outro, portanto também não será um problema grave nesta matéria. Bom, eu penso que a ADFERCIT faz o seu papel e depois, assim, se quiserem seguir e se quiserem contar connosco para mais qualquer coisa, nós aqui estamos e sempre de boa vontade e sempre pro bono, portanto é uma associação que funciona nessa base, mas faz o seu papel chamando pessoas que são altamente competentes nesta matéria, que estão a trabalhar exatamente neste tipo de problemas, ou que estão confrontados com as exigências que o governo vai fazendo sobre isso, como é a colega das infraestruturas de Portugal, que não lhes invejo o papel, porque cada vez isto nem é cada vez que muda o governo, é cada vez que muda o Estado de Estado, o ministro sai uma orientação diferente. Portanto, para quem está numa administração pública, eu também já passei por ela, sei do quão disruptivo pode ser este tipo de situações que interrompem sistematicamente o trabalho que vai sendo feito. E, portanto, temos aqui, de facto, um painel extremamente importante e interessante desta matéria, desde a Siemens Mobility e agora aquilo que era a Thales Portugal, que passou a ser a Hitachi Rail, novo nome, novo nome e novo patrão. Agora, mais uma vez, o patrão asiático. E depois João Gaspar com a ERA, que é, de facto, a União Europeia para o Ministro Ferro, e agradeço imenso a sua deslocação a Lisboa. Agora também tenho um prémio. Uma pessoa vir a Lisboa, pá, é sempre um prazer. Vir aqui, junta-se o último ao agradável, mas ainda bem que pode vir, porque eu sou bastante. É uma unidade, sou sobretudo conservador
eu acho que estes debates, quando são presenciais, quando as pessoas podem estar umas em frente das outras, sempre do que estar na internet. É evidente para quem quer apenas assistir, é preferível ter fazer via à distância do que não, nem sequer participar, mas para quem esteja presente é bastante mais. Portanto, agradeço a sua participação também para a campanha. Bom, e por último, agradecer ao Acúrcio, porque o Acúrcio é um dos nossos papas na área ferroviária dentro da FERCIT, e foi ele que teve a iniciativa de propor estes temas relativos à interoperabilidade e também sobre esta matéria, que aliás vai ser um dos temas que iremos abordar depois no Congresso realizado em novembro. E agradeço mais uma vez não só a disponibilidade que teve de moderar e de introduzir isto, mas também, inclusive, dos contactos todos que tive. Muito obrigado a todos. Tem mais palavras para dar seguimento. Bom, cabe-me então a mim fazer a moderação e eu, antes de vos apresentar os nossos oradores, queria fazer uma pequena intervenção de enquadramento sobre exatamente o porquê deste tema, a atualidade que o tema tem e até para resolver, para tentar que se resolvam algumas dúvidas que os nossos técnicos frequentemente nos colocam, dúvidas sempre perguntando quando é que vamos ter o RTMS, afinal de contas é ou não é. Eu penso que nós hoje vamos sair daqui um pouco esclarecidos sobre tudo isso. Como o professor José Silva disse, o RTMS é um dos elementos da interoperabilidade do sistema ferroviário europeu. O RTMS trata concretamente da parte do controle, do comando e da sinalização ferroviária, que tem duas componentes, uma componente na linha e uma componente embarcada. Como os ferroviários sabem, nós até hoje tínhamos um sistema ATP que era o designado CONVEL, o controle de velocidade, tinha sido instalado já no final do século passado e que se encontra atualmente completamente descontinuado. A infraestrutura não tem capacidade para comprar CONVEL para instalar nas novas linhas. Os operadores não têm possibilidade de comprar CONVEL para instalar nas novas máquinas. Portanto, a IP viu-se confrontada com um problema complexo que era preciso resolver e que era preciso, ainda por cima, conciliar com um plano de investimentos que não se faz estalando os dedos. Isto é, na IP nós vamos ter que fazer coexistir durante vários anos o sistema CONVEL que está a funcionar, que está em serviço, e o sistema ERTMS que vai ser instalado nas novas linhas e nas linhas renovadas. Para isso, era necessário encontrar-se um equipamento de transmissão específico que pudesse fazer a tradução das mensagens do CONVEL de via para o ETCS a bordo dos comboios, e punham-se duas hipóteses. Eu vou adiantar um pouco o que a engenheira Patrícia Catarino nos vai dizer, mas é só para um pouco ficarmos bem enquadrados sobre isso. Portanto, havia a hipótese de comprar sistemas proprietários, isto é, um sistema ETCS incorporado já um STM, ou a hipótese de se comprar um STM separado, desenvolvê-lo como sistema aberto, que depois os operadores poderiam utilizar com liberdade de escolha do fornecedor do ETCS. Esta foi a opção da IP e foram convidadas empresas portuguesas para fazer este desenvolvimento. O STM está a ser desenvolvido pela Critical Software, que é uma empresa portuguesa. O ETCS está a ser desenvolvido pela antiga Thales Portugal, hoje Hitachi Rail. E esse desenvolvimento, ao contrário do que as pessoas possam recear, é um desenvolvimento que está a ser feito em muito bom ritmo. Nós já temos 2 comboios à espera do sistema, concretamente as locomotivas da Medway, as locomotivas 6000
e as automotoras regionais da CP, mas quem está a acompanhar o problema sabe que o desenvolvimento está a ser feito a tempo e horas e, portanto, no momento em que o material circular estiver pronto, os sistemas estarão desenvolvidos e prontos a entrarem em circulação. A entrada em circulação tem mais um pequeno obstáculo que o engenheiro João Gaspar nos vai aqui ajudar. É que é preciso fazer a certificação de segurança daqueles sistemas. São sistemas de segurança dos comboios e, portanto, nós temos que proceder à certificação. O organismo europeu que realiza esta certificação é a ERA, portanto, a Agência Ferroviária Europeia, e é ela que não só teve a iniciativa da apresentação de todo o trabalho das ETIs, das Certificações Técnicas de Interoperabilidade, que deram origem ao desenvolvimento destes sistemas, como é ela quem superintende a certificação e, portanto, a emissão das autorizações de circulação para o material em Portugal. Portanto, a nossa escolha para oradores foi quem? O João Gaspar, da ERA, que nos vai exatamente dar este enquadramento, como é que surgiu o RTMS, como é que ele está a ser implementado, a importância que ele tem para a Europa, no sentido de se estabelecer uma interoperabilidade plena de todo o sistema ferroviário europeu e como é que a certificação vai ser feita, algo que não é verdadeiramente fácil, se querem que vos diga. Depois a Sra. Patrícia Catarrinho vai-nos falar, ela é da IP e, portanto, ela vai-nos exatamente dar um pouco toda esta história, a posição da IP e o plano de implementação. Portanto, o Convel vai ser todo substituído a médio prazo. A IP tem um plano para fazer isso, um plano de investimentos que é uma coisa enorme, e os operadores, a médio prazo, também irão substituir todos os equipamentos Convel a bordo das locomotivas e das automotoras pelo novo sistema ETCS, que é uma das componentes do RTMS. Portanto, só para terminar, o RTMS tem uma componente ETCS, que é o componente de controle de sinalização, e tem um equipamento de comunicações a bordo, que é um rádio GSM-R, isto é, com certificação ferroviária. E, portanto, todos estes sistemas vão ser mudados. É, de facto, um assunto bastante importante e, portanto, a Patrícia Catarrinho vai nos explicar bem isso. Depois convidamos as duas empresas de canas em Portugal dos desenvolvimentos para a ferrovia. Portanto, temos o Gessa Ramalho da Siemens. A Siemens, como vocês sabem, está há mais de 100 anos em Portugal. É uma empresa portuguesa no sentido de que tem um corpo técnico enorme em Portugal. Ela participa no desenvolvimento da maior parte dos sistemas que instala e é ela que dá o apoio técnico e a intervenção de manutenção nos sistemas de sinalização que temos instalados. E a engenheira Alexandra Fonseca, da Hitachi, hoje Hitachi Rail, que, portanto, também é uma empresa que está em Portugal na parte ferroviária desde 1990, também tem uma equipa de engenharia poderosa, e é ela que está, de facto, encarregue de desenvolver o ETCS, e, portanto, faz todo o sentido que a gente venhamos a dar crédito àquilo que eu vos disse antes. Temos empresas portuguesas muito poderosas envolvidas nisso, temos a IP, que tem uma equipa também a trabalhar, temos o IMT a acompanhar a parte de certificação, sabemos que temos todo o apoio da ERA e, portanto, a nossa expectativa é que, de facto, no momento em que os próximos comboios sejam colocados a funcionar, estejam a funcionar já pelo novo sistema RTMS. E eu não digo mais nada, eu falo a palavra aqui ao João Gaspar. Vamos expor as apresentações de mar. Começamos com as apresentações. Salvo erro. A apresentação. É esta. Cá está ela. E espero que consigam ver lá em casa a apresentação. Não sei se está para pôr em modo full screen. Deve dar.
visualizar. Ecrã completo, creio. Vai chegando. Vai chegando. É sempre assim, quando é o primeiro a apresentar, é sempre o primeiro, é sempre o primeiro que leva, corre o risco todo. É como falamos há bocado. É o último. O modo de leitura. É o último. E espero que isto controle, sim senhor. Ora, muito boa tarde a todos aqui presentes e a todos os que estão em casa. É um grande prazer estar aqui, convidado pela Adversity, aqui pelo engenheiro Curcio, e estar aqui com este painel bastante interessante para falarmos precisamente de um tópico que as pessoas já ouviram falar, que é precisamente o RTMS. Eu vou fazer uma apresentação muito simples. Tive o prazer de hoje estar aqui em Lisboa e graças a Deus o voo da TAP não atrasou, chegou horas e ainda até a bagagem chegou horas, o que foi tudo fantástico. Portanto, não houve problema nenhum com essa parte. Infelizmente não há comboio, senão eu tinha apanhado o comboio desde Bruxelas até Lisboa, mas não há. E não quer dizer que isto seja só a culpa de Portugal, porque não há ligação entre Lisboa e Madrid. Isto tem outras implicações, mesmo entre Espanha e França há uma linha TGV, mas é complicado os operadores operarem na França, porque ainda continuamos a ter este sentido nacional de protecionismo. O ferroviário, como sabem, e somos todos ferroviários, e quem não é, vou tentar explicar da maneira mais simples possível, é uma indústria bastante conservadora, que foi desenvolvida a nível nacional e que, neste momento, está a sofrer uma grande renaissance, ou seja, está-se a assumir como uma alternativa, por todos os motivos e mais alguns, motivos económicos, motivos alternativos, motivos de apoio, e não quero entrar na discussão de substituição do avião, porque isso já nos leva a outro tipo de conversas, mas efetivamente é isso. E o RTMS é essencial para uma coisa, uma palavra, esta palavra gigante que chamamos de interoperabilidade, que no fundo significa uma transição ou um transporte de mercadorias sem fronteiras. O que é que isso significa? Significa que falamos muito em bitolas, falamos muito em compatibilidade, mas o RTMS não é mais do que a parte essencial de tudo isto, que é o sistema de sinalização. O sistema de sinalização ferroviário é, de facto, a coluna vertebral de todo o sistema. Porque todos os motivos e mais alguns, principalmente a segurança e, acima de tudo, o aumento ou a diminuição de capacidade conforme o sistema que temos instalado. O RTMS, European Rail Traffic Management System, perdoem-me os anglicismos, que eu vou cometer muitos, mas isto é o resultado de andar em muitas conversas com muitas línguas ao mesmo tempo. E se me falhar o português, vou ter aqui com os colegas, que é para fazer a tradução rapidamente. Mas o RTMS divide-se em duas partes, como já foi aqui explicado. Temos a parte do ETCS, o European Train Control System, e temos o GSMR, que é a parte de comunicação rádio e também para transmissão de dados, que é baseado largamente numa tecnologia 2G, que também está a caminhar para a sua obsolescência. Ou seja, o GSMR também não vai andar entre nós durante muito mais tempo. E aqui temos, aqui na apresentação, entre 2030 e 2040, uma parte significativa da União Europeia deveria estar instalada com o RTMS. Pelo menos essa é a aspiração a nível europeu e a nível da Comissão. Um bocadinho de notas acerca da agência. A Agência Ferroviária Europeia, ou agora chama-se a Agência da União Europeia Ferroviária, existe como o corpo técnico da Comissão. Ou seja, a agência ajuda na implementação e na interpretação das regras que são desenvolvidas a nível europeu. Ou seja, é tudo batido, há grupos de trabalho que são feitos a nível da Comissão Europeia. Essas normativas saem em formas de lei e essas leis são depois interpretadas ou são traduzidas em todas as línguas dos Estados-membros. Também existe em português, obviamente.
avançando, temos aqui este slide que diz que o E no RTMS é vital. O que é que isto significa? É de europeu. Europeu. Muita gente me pergunta, o RTMS, este sistema novo, isto é caro, isto é complicado de se implementar, não há outras alternativas. A verdade é que não há. Porquê? Porque o RTMS foi desenvolvido isto é uma associação dos fornecedores de sistemas de sinalização europeia, juntaram-se todos através de um corpo chamado UNISIG, que é a União dos Sinaleiros Europeus, que fazem parte de um outro corpo que se chama UNIFE, e desenvolveram este sistema, que é um sistema que visa precisamente isto, a interoperabilidade, um sistema robusto, um sistema que amplia a capacidade a nível ferroviário e que, acima de tudo, quebra com a mentalidade nacional e os sistemas que depois ficam confinados a nível nacional. O RTMS é um sistema embarcado, pode ser implementado de várias maneiras, as mais conhecidas, o nível 1, onde se faz uma replicação do sistema existente, ou seja, de toda a sinalética, e usa-se o RTMS, onde o controle é feito a partir do comboio, não é como o sistema ATP. Os sistemas ATPs foram criados para evitar precisamente os SPADs, os sinais passados a vermelho, e o RTMS vai além disso, ou seja, toda a informação é passada diretamente para o comboio. A sinalética no nível 1 é retida como informação para o maquinista. O nível 2 da implementação do RTMS é um sistema wireless, onde já não temos necessidade de ter esta sinalética. Os interlockings continuam lá, mas a comunicação comboio-trackside é feita através do GSMR. Neste caso, o GSMR não serve só para voz, mas tem que também ter parte de dados para que se faça essa comunicação. Por fim, temos o nível 3, que era o nível utópico, onde o comboio não precisava de mais nada, sabia exatamente da posição onde estava e, ao comunicar com o comboio à frente, sabia mais ou menos através de blocos alteráveis onde é que estava. O nível 3 já não existe, foi retirado da última ETI, porque, além de ser complicado de implementar, não se garantia a integridade do comboio. Ou seja, o nível 3, o comboio necessita de saber quem é, um bocado como nós. Não é? Nós, quando andamos na rua, sabemos onde estamos e eu tenho que ter cuidado para não bater aqui na Patrícia aqui ao lado. Portanto, o comboio tem que ter essa noção de que existe, de que está composto por 4 carruagens, 8, etc. Isso é caro, não há tempo no ferroviário para estarmos a pensar muitas coisas têm que ser feitas depressa e o investimento de capital é muito elevado. Portanto, é isto um bocado que este slide diz. Portanto, o RTMS é um sistema compatível, embarcado, que pode operar em qualquer secção compatível da infraestrutura. Em Espanha, em França, seja lá onde for, desde que o sistema esteja instalado. E, como diz aí, a Agência Europeia Ferroviária é a autoridade de sistema do RTMS, ou seja, é através da agência que são passadas os veículos autorizações, operação de veículos, não só a nível do veículo, não só a nível do material circulante, mas também a nível do RTMS. Antes de entrar neste slide, também gostava de dizer, e isto aqui também é válido aqui para a minha colega da infraestrutura, que existe um outro processo, que é o IRTMS Trackside Approvals, que é a verificação da instalação do sistema para garantir a interoperabilidade. E depois podemos debater isto mais tarde. Isto porquê? Porque o RTMS também permite, e já se falou aqui no STM, algumas manipulações ad hoc. Então, alguns países começaram e viram, isto é porreiro, mas já agora deixa-nos cá manter o que já tínhamos antes. Damos aqui umas voltas e isto fica tudo na mesma, temos um sistema que é melhor, mas a gente já conhece o que cá está e, portanto, isto mantém-se. Mas isso aí é uma bomba atómica em todo o sistema interoperável, porque depois continuamos a ter soluções ad hoc. Portanto, o STM sim, mas o STM é uma facilidade do RTMS que visa ser temporário, é para durar para sempre. Enfim, um bocado à semelhança eu não gosto muito desta analogia, mas eu acho que se calhar é que as pessoas lá em casa percebem melhor, é um software, não é? Portanto, teve várias versões,
começou aí no ano 2000. A versão que está instalada no país aqui ao lado, na alta velocidade, é uma versão muito antiga. Os espanhóis têm RTMS na rede de alta velocidade quase toda, se não toda. Obviamente que a versão que eles tinham neste momento já está muito ultrapassada, mas eles têm planos de fazerem um upgrade para a nova versão estável, que neste momento, não vos vou chatear muito com isto, é o Baseline 4. Portanto, o Baseline 4, se quiserem, é o equivalente ao novo Android, que é a estabilidade do sistema de sinalização, que depois também tem a facilidade de abrir portas para o futuro, para o GSMR e para o seu substituto, o FMRCS, que é o Future Mobile Radio Communication System. Eu acho que este não vai dar, eu acho que sim, porque este acrónimo é super difícil, mas já lá está, já permite uma evolução futura para o 5G, já vai permitir um sistema modular do RTMS também para ver se baixamos os custos, porque há muito essa conversa de que o RTMS é um sistema caro. E acima de tudo, há uma continuidade em que a agência dá este apoio e também já estamos a preparar a inclusão do ATO, das operações automáticas, que também vão fazer parte das especificações, já fazem, mas não são obrigatórias, no sistema a nível europeu. Termino por aqui, que é para dar aqui tempo aos colegas de falar e depois podemos debater à vontade. Da minha parte. Vamos continuar então a apresentação. Enquanto estamos aqui a partilhar, portanto, deixem-me primeiro dizer boa tarde, agradecer em nome da IP o convite que fez a Adfercit, o convite que nos fez, portanto, para vir aqui falar deste tema importante de interoperabilidade, que não se resume, nós sabemos que não se resume apenas ao RTMS, é toda uma funcionalidade, todo um sistema que tem que ser interoperável e por isso um bocadinho com esta base eu trago-vos aqui o regulamento e agora que se... Ok, acho que já está. É o que eu trago. Obrigada. Pronto, e o regulamento, o professor Nunes da Silva já nos falou, não é? Que foi o Conselho Europeu adotou esta revisão ao regulamento que era de 2013, agora dia 13 de junho, e portanto este regulamento visa mais uma vez a interoperabilidade e portanto temos aqui qual é que é o objetivo deste regulamento, uma rede transeuropeia de transporte, uma verdadeira rede transeuropeia de transporte e vem reforçar o que já estava no regulamento anterior e, portanto, contempla todo o universo dos transportes, seja da ferrovia, seja das vias navegáveis, seja, inclusive, depois até das cidades e dos portos, aeroportos e terminais, que permitem toda esta interoperabilidade e para garantir, no final, portanto, um transporte eficiente dentro da Europa. E, portanto, com base nisto, portanto, este regulamento foi revisto, a decisão foi tomada em 2021 para fazer esta revisão, houve uma nova proposta até em 2022 e, portanto, desde essa data, não é, que estamos, e vê-se aqui a importância deste regulamento, portanto, 21 foi a primeira versão e estamos agora em 24 a dar isto como concluído, não é, depois de toda a análise feita pelos vários países, pelo Conselho, pelo Parlamento, portanto, é efetivamente um regulamento com muita importância para a Europa e tem estes objetivos alinhados com as políticas europeias, seja do Green Deal, não é? Relativamente à questão das mercadorias que têm que passar necessariamente da rodovia para a ferrovia ou até para as vias navegáveis, seja, portanto, este aumento da cota modal que se pretende na estratégia para uma mobilidade sustentável e inteligente, que está definido também e é um dos objetivos da Comissão, portanto, aumentar a cota modal de mercadorias e também o tráfego de passageiros de alta velocidade. Portanto, e esta é a base e o mote para esta revisão. O que é que nesta nova revisão e neste regulamento que vai entrar agora, o que é que temos de alterações? Portanto, os corredores europeus já existiam, eram 11, passaram agora a 9 corredores, mas há aqui um reforço grande nos padrões de infraestrutura para todos os modos, portanto, não só para a ferrovia, mas também para os restantes. Há aqui um reforço ou até novos padrões de infraestrutura. Mas têm definidos com prioridade
horizontal o RTMS, e é aqui que estamos hoje a falar, e também as autoestradas marítimas, que também é aqui um ponto importante. Mas o que é que nos interessa aqui é quando é que isto vai ser implementado, e isso também foi definido, foi alterado relativamente ao que tínhamos anteriormente. Anteriormente tínhamos só uma rede principal e uma rede global, com 2 prazos, e neste momento temos, portanto, rede principal 2030 como objetivo, rede principal ampliada 2040 e rede global 2050. Portanto, temos aqui um faseamento de todos estes padrões que se querem ver garantidos. Portanto, relativamente à questão de onde é que nós nos encontramos, onde é que Portugal se encontra, portanto, corredor atlântico, e mais uma vez isto significa que é toda a rede de transportes, não é só ferrovia, portanto, tem estradas, tem ferrovia, tem as vias navegáveis, tem a questão dos portos também, e para nós, ferrovia que nos interessa mais, então serão os terminais multimodais de mercadorias. Portanto, tudo isto está contemplado neste regulamento e permite-se e o objetivo, sendo que o objetivo é sempre um incremento no transporte. Relativamente à rede ferroviária, e portanto agora focamos aqui um bocadinho mais no nosso tema, isto são os padrões de infraestrutura que foram definidos neste regulamento, com as datas, portanto, sendo que temos aqui rede principal ampliada e rede global, portanto, com datas diferentes para cada uma dos padrões de infraestrutura, e sendo que no nosso caso a questão da eletrificação, felizmente, portanto, é a eletrificação que já temos hoje e que temos em desenvolvimento tanto no Ferrovia 2020 como vamos concluí-la no PNI 2030, a questão do RTMS, que também tem datas associadas, a questão de retirar hoje o que temos, o que chamamos de sistema Convel, não é? Portanto, os sistemas de classe B também têm esta data, mas isto, pronto, aqui o que é importante focar é que nós, como gestores de infraestrutura, não podemos chegar e tirar, portanto é preciso haver aqui uma conjugação sempre com os operadores, seja por via de um sistema que se consiga, pronto, o engenheiro Púrcio falou do STM, seja pronto, que eles conseguem equipar toda a sua frota já com o sistema embarcado. Pronto. E depois há aqui vários parâmetros também associados, seja para a questão das velocidades, seja aos comprimentos de comboios de 740 metros para mercadorias, que é vocês também já sabem, portanto, já é a base do Ferrovia 2020 que está a ser feito na IPI, que vai continuar com o PNI 2030, seja a questão também, agora muito falada, das autoestradas ferroviárias, que também é um tema importante na Europa e que a IP também está a acompanhar. Pronto, mais focado no RTMS, portanto, efetivamente, como o João Gaspar dizia, não é? O objetivo é haver um sistema único de sinalização europeu e, portanto, será o RTMS que vai dar resposta a este sistema e os outros nacionais, que no caso é o Convel, serão desmantelados progressivamente e sempre com o acordo dos operadores, não é? E é isto que também nos interessa na interoperabilidade, é também, portanto, não é só dentro da Europa, é também dentro de Portugal que temos que garantir que os nossos comboios continuam a andar. Pronto, apresento-vos aqui só o mapa que está disponível já nas redes, portanto, da rede TNT, da rede principal de mercadorias, tanto que agora uma das diferenças também deste regulamento foi a divisão das redes, portanto, nós passámos a ter rede de mercadorias e rede de passageiros. Isto foi uma das novidades agora incluídas neste regulamento, e, portanto, esta é a rede principal para mercadorias, portanto, o objetivo 2030, e acho que não fui eu. Pensei que tinha clicado no botão errado, mas não. Obrigada. Pronto, para mercadorias, ou seja, para passageiros também há um plano e, portanto, como estão a ver, o mapa é diferente e esta é uma das diferenças que temos neste momento relativamente ao regulamento anterior, é que há aqui uma separação. Nós, na rede principal, portanto, Portugal, o que tem são as novas linhas de alta velocidade que estão contempladas na rede principal. Portanto, quem tiver curiosidade, portanto, pode sempre ir ao site dos mapas da TNT, portanto, isto está lá já tudo publicado. O regulamento vai ser ainda publicado, ainda não foi adotado agora e vai ser promovida a sua publicação, mas os mapas já estão disponíveis no site. Posso continuar?
Estou a conseguir mudar, peço desculpa. Ah, ok. Então vamos aguardar um pouco. Esquerda, esquerda, outra à esquerda. Aqui. Não posso fazer a apresentação sem. Tenho que me socorrer aqui do meu telemóvel. Pronto, posso. Sem a apresentação, não é? É mais fácil com a apresentação, mas. Tá? Esta. Pois, é isso. Tá. Podemos então continuar. Peço desculpa por esta interrupção. Acho que agora já está tudo a funcionar, quase. Agora eu não consigo avançar. Pode mudar o slide, que assim eu vou pedindo para mudar. Tens que mudar o slide. Não se consegue ver. Não. Não, eu peço para mudar, se faz favor. Sim. Também vamos falando. Vamos falar. Isso. É só carregar um botãozinho. É só arrastar para baixo. Fazemos tudo à mão. Isso. É mais fácil. Ah, ok. Sim. Sim, isso. Perfeito. Portanto, passando então agora para o que a IP está a fazer e os investimentos da ferrovia. Peço para mudar o slide. Começamos pelo Ferrovia 2020. Peço para mudar. Pode mudar. Pronto, e isto aqui é do conhecimento já aqui dos participantes, com certeza, não é? De todo o investimento que a IP está a fazer nas várias linhas, portanto, seja o Corredor Internacional Sul, o Corredor Internacional Norte e o Eixo Atlântico e os corredores complementares. E, portanto, aqui, mais uma vez, temos o objetivo que é criar condições de interoperabilidade ferroviária. Portanto, com a eletrificação, portanto, são 500 km de linhas eletrificadas e a sinalização, mais de 400 km com linhas com sinalização eletrónica, sendo que, pronto, há aqui uma primeira fase ainda que estamos a sinalizar com o sistema que existe hoje e já há aqui troços que já vão ter os dois sistemas, RTMS e o sistema nacional com véu. Próximo slide. Isso. Pronto, e aqui é para vos dar aqui um bocadinho a ideia do que é que se prevê no final do programa Ferrovia 2020, o que é que vamos ter. Portanto, sistemas de classe B instalados, em grande maioria da rede, não é? E temos já o ETCS nível 2, quer na linha da Beira Alta, quer no troço entre Évora e Elvas. Isto é importante também aqui realçar que não instalamos só o ETCS, não é? E isto por uma questão de garantir que os comboios continuam a circular, temos que continuar a manter na mesma linha o sistema nacional, portanto o sistema Convel, para garantir que tudo isto continua a funcionar e continuamos a ter sistemas que seja possível circular em comboios que existem hoje, e, portanto, se tivéssemos ali só o ETCS naquelas linhas, e sobretudo nesta nova linha, iríamos ter aqui um problema, não é? Porque efetivamente os comboios não poderiam passar. Também a dar resposta a isto, temos o desenvolvimento do STM, né? A Alexandra há de falar aqui mais pormenor, né? Que vai permitir que depois os comboios passem a poder circular em toda a rede sem qualquer restrição. Portanto, temos aqui o ETCS separado do GSMR, um bocadinho para explicar o que é que estamos a fazer também e garantir que isto estão a funcionar os dois, não é? Portanto, ETCS e GSMR, voz e dados, para garantir que temos o RTMS a funcionar. Agora, no próximo slide,
já são os objetivos do PNI 2030, pode passar. Portanto, isto são as fichas de investimento, onde estão elencadas todos os investimentos que vamos fazer, nós e até os operadores, não é? Próximo slide, se faz favor. Pode passar ao próximo. Isso. Pronto. Aqui dar-vos aqui alguns exemplos do que é que já estamos a preparar. Pronto, e aqui em especial a linha de alta velocidade Lisboa-Porto, que efetivamente vai ter ETCS e RTMS, desculpa, ETCS e GSMR. E no outro slide temos, de alguma maneira, a imagem do que no final do Programa Nacional de Investimentos temos, em termos de sistemas, não é? O que é que está previsto. Temos aqui a linha de alta velocidade, em que efetivamente aqui não vamos ter Convel, portanto é uma linha nova de alta velocidade em que vamos só ter RTMS. E no resto da rede, pronto, vamos ter que garantir a existência dos dois sistemas, não é? Portanto, o RTMS e o Convel, pronto, para conseguirmos garantir, não é, que todos os comboios continuam a circular em toda a rede. Portanto, um bocadinho em linha também com o que está definido no regulamento. Até porque todo o desmantelamento nós temos até 2040 para o fazer na rede principal. E agora, para concluir, apresentar-vos só o resumo do Plano Nacional de Implementação, portanto, o que é que já fizemos, portanto, com base no regulamento, com os investimentos que temos. E agora no próximo slide, esse é o outro antes, mas foi muito rápido. Pronto, mas aqui o que nos interessa é que, efetivamente, há um Plano Nacional de Implementação, a componente de infraestrutura já foi entregue pela IP em maio, portanto ao IMT, está neste momento no IMT, com base, como é óbvio, neste regulamento que estava ainda em discussão, mas pronto, foi essa a base também com que nós partimos para este Plano Nacional, na componente de infraestrutura, claro está, e portanto, basicamente o que temos é o desenvolvimento disto planeado, entregue a quem de direito ao IMT para avançarmos com todo este projeto, e estamos a dar apoio, um bocadinho à semelhança do que já tinha dito aqui o engenheiro Apúrcio, né? Estamos a dar apoio no desenvolvimento do STM, que isso efetivamente é todo um processo que é dos operadores, porque é o material embarcado, que tem que ser aqui o tradutor de todos estes sistemas, e portanto a IP, juntamente com o IMT, está a dar apoio, e portanto todas as necessidades que vão sendo, portanto, para todas as solicitações que temos, vamos tentando dar resposta na medida da nossa informação também. Portanto, não tendo o slide anterior, pronto, ficamos assim. Era só um resumo também, portanto. Isso. Pronto, e resta-me agradecer e disponível depois questões que tivermos a seguir. Pronto. É isso. Sim. Pronto, acrescentar então só que temos ETCS Baseline 3 Release 2, portanto vamos continuar com o ETCS nível 2 com a sinalização lateral. Pronto, isto é a solução que vamos aplicar, sendo que o GSMR vai acompanhar todos estes desenvolvimentos. A minha apresentação. Não sei se pode passar isto, não sei se vai resultar. Muito obrigado. Ok. Essa possível. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite à Adfersit, em nome da Siemens, para estar aqui presente neste painel. Cumprimentar o Sr. Moderador, o Sr. Presidente, os colegas de painel, a plateia aqui connosco hoje e a plateia que temos em casa online. Compete-me trazer aqui um bocadinho a visão da parte da indústria, sem tentar amassar-vos, mas complementar um pouco aquilo que foi informação já aqui muito bem introduzida pelos colegas anteriores e, portanto, acho que muita coisa foi dita. Vamos tentar então complementar da melhor forma.
ver se já funciona aqui. Funciona, sim, senhor. Eu gosto sempre de trazer esta ilustração porque é uma ilustração que já há uns anos uso, porque transparece exatamente qual era o problema que levou a Europa a pensar que tinha que mudar alguma coisa, não é? Havia um comboio que seguia de Amsterdão até Londres, que tinha que ter 5 sistemas de sinalização diferentes embarcados, e, se bem me lembro, 3 catenárias diferentes, várias antenas por baixo do comboio, etc. Era uma situação absolutamente difícil, do ponto de vista tecnológico, para qualquer engenheiro, e para todos os operadores, obviamente, porque carecia de mudar de maquinista a cada fronteira e, portanto, transparecia realmente o problema que, de verdade, estava iminente há muitos anos, porque cada país europeu desenvolveu as suas próprias regras de sinalização ferroviária. E, portanto, a Europa, no início dos anos 90, e a Comissão e a União Europeia decidiram iniciar a primeira diretiva e, como o colega Gaspar já mencionou, criaram-se grupos de trabalhos como a Unisig para definir as explicações técnicas de interoperabilidade e, de facto, tem sido um sucesso, não só na Europa, como também na adoção fora da Europa. E, portanto, o RTMS, como já foi dito, visa exatamente resolver este problema em particular, que é os problemas da interoperabilidade transfronteiriça dentro da Europa. É claro, como também já foi dito, com este sistema vamos conseguir sucessivamente ir substituindo os sistemas nacionais, os chamados sistemas classe B. Em Portugal irá substituir-se o Convel, que é atualmente o sistema classe B, com o plano que a colega acabou de apresentar e que é ambicioso e que estamos cá todos para ajudar a tentar resolver. Estas interfaces normalizadas resolvem tecnicamente estes problemas, mas a realidade atual é que nós ainda não estamos lá. E, portanto, hoje o que nos traz cá é que um comboio de mercadorias hoje, ou de passageiros que atravessa a fronteira e que quer atravessar a fronteira com a mesma locomotiva, só entre nós e Espanha, porque nós somos um país, estamos limítrofes em relação à Europa, não é? Só para vermos o que não se passará no resto ou no centro da Europa, nós temos de ter 2 equipamentos. E está aqui um colega que não me deixa mentir, que tem locomotivas com 2 equipamentos instalados para poder transitar. E em breve terá outro novo. Obviamente este é o problema que queremos ultrapassar. Aqui apenas, se me conseguir passar o slide, que eu não consigo. Deixa eu ver. Está a sua slide. Não está a dar. Para dizer, o próximo slide traz-nos alguns números que são interessantes, que têm a ver com o número de quilómetros instalados de via em ETCS e o número de veículos instalados de ETCS. E o que se vê nestes últimos anos é que realmente a evolução tem sido rápida. E, portanto, a adoção do ETCS tem sido um sucesso. Se calhar ainda não é à velocidade que nós gostaríamos, mas tem sido um sucesso. E tem sido um sucesso não só na Europa, como fora da Europa. Ou seja, quando nós olhamos para estes gráficos aqui à vossa direita, no canto superior direito, em forma de queijo, o que se vê é que a parte europeia, à esquerda, a parte da infraestrutura e à direita, a parte do material circulante. E o que se vê é que, efetivamente, na infraestrutura estamos a falar de 60% dos quilómetros instalados de ETCS são na Europa, mas já há 40% fora da Europa. Ou seja, o sucesso do RTMS é não só na Europa, mas também fora da Europa. Ainda não se vê a mesma tendência no material circulante, mas lá chegaremos. E, se olharmos para os gráficos da esquerda, dá-nos uma evolução em números absolutos, porque aquilo é em números absolutos e não em percentagem, dos últimos cerca de 13 anos, de como é que foi a evolução. E a evolução é significativa. E, portanto, acho que temos de estar todos contentes com a forma como a coisa está a evoluir. Ok? Os gráficos de baixo têm um pouco a ver com em que países é que realmente as coisas se distinguem, para vos dizer que, por exemplo, na parte de quilómetros de via, temos ali no pódio dos primeiros 3 Bélgica, França e Espanha. A Espanha fez um investimento realmente notável nesta área. E quando olhamos para o lado direito, temos o equipamento do material circulante, portanto dos veículos, das locomotivas e dos comboios. E aí
o pódio dos primeiros 3 está na Alemanha, Suíça e no Reino Unido. Próximo slide, por favor. Aqui, complementando o que os colegas já vieram a falar, e portanto, o foco dos elementos que constituintes do ERTMS é efetivamente o ETCS e o elemento de rádio GSMR. Antigamente também se falava um pouco do Traffic Management Layer, ou seja, dos centros de controle, mas hoje foi um bocado abandonado para não lhe dar tanta importância, porque ao fim e ao cabo é um sistema complementar. Voltando para cima, se não se importar. Queria dar ênfase é que efetivamente ao ETCS. O ETCS, como já foi dito aqui bem, tem uma componente de terreno, portanto de quilómetros de via que têm que ser instaladas com o ETCS e tem a componente embarcada que é das mais importantes. E portanto, sem os dois não há ETCS. O desafio, obviamente, é a migração, o desafio é arranjar soluções que permitam que os comboios consigam andar livremente em ambas as infraestruturas, seja na nova infraestrutura já equipada com ETCS, que sempre que já estiver equipada, essa vai ser a primordial, e conseguir ter transições sem paragem, não é? Transições diretas entre os vários, entre o ETCS e os sistemas classe B, neste caso em Portugal, com o Convel. Vamos ver como é que funcionará também nas fronteiras. Nas fronteiras era o nosso desejo que também fosse assim e tem havido discussões com a IP. A IP tem estado em conversas com a congénere ADIF, no sentido de definir como é que o vamos fazer e tudo isso, neste momento, está a bom ritmo, diria eu. Podendo passar para o próximo slide, aqui apenas uma recordatória de quais é que são os níveis, com um highlight a verde daquilo que são os níveis que Portugal decidiu adotar. Ou seja, ali estão os níveis 0, NTC 1, 2 e 2 Hybrid Train Detection, que é a nova solução que a Baseline 4 veio transparecer em substituição do nível 3, como o Diogo Gaspar muito bem há bocado. Portanto, o nível 3 desapareceu e deu lugar a um nível um pouco mais sofisticado do 2, mas o que está adotado para Portugal, como já aqui foi dito também, é o nível NTC, ou seja, o nível em que anda com o ETCS acoplado com o STM, que lhe permite ao comboio andar em qualquer infraestrutura com véu, assim que o STM e o ETCS estiverem desenvolvidos para esta situação, e passamos diretamente para o nível 2, ou seja, o nível 1, que em Espanha se calhar foi muito utilizado face ainda à imaturidade, digamos, do nível 2, quando começaram os grandes desenvolvimentos em Espanha, e Espanha instalou nível 1 e nível 2 e ASPA, e portanto fez um investimento muito grande para garantir que tinha realmente condições de fiabilidade na sua infraestrutura. Hoje em dia estamos todos convictos que já foram ultrapassados esses medos, o ETCS nível 2 está maduro e, portanto, podemos confiar que basta-nos ter um nível NTC e um nível 2 e, portanto, a mim parece-me que a decisão da IP foi a decisão acertada, assim como a dos operadores. Para dizer, portanto, o ETCS, em termos gerais, permite controlar a velocidade permitida em todos os momentos, perceber qual é a velocidade do comboio, ver onde é que estão o fim das autorizações de movimento, receber as novas autorizações de movimento, sejam elas através de balizas variáveis, no caso do nível 1, ou através de rádio, no caso do nível 2, e outras coisas, ter as direções de movimento, as transições de nível e informações de infraestrutura que venham, quer das passagens de nível ou das limitações temporárias de velocidade, onde hajam obras ou outras dificuldades. Próximo slide, por favor. Aqui, sem o programa SAP, portanto, a infraestrutura tem uma série de componentes. Aquilo que interessa mais ao ETCS são, efetivamente, ter as balizas e ter o RDC que manda as informações via rádio e, portanto, foca-se muito nisto. Obviamente que existe muito mais equipamento, como já foi dito, portanto, há os encravamentos eletrónicos que são o core da segurança e que temos já instalado em toda a rede, começámos nos anos 90 em Portugal e, portanto, toda a rede, ou quase toda a rede portuguesa, já vai tendo encravamentos eletrónicos com sistemas avançados de detecção de via, com circuitos de via, contadores de eixos, etc., que são a base que já lá está. Quando nós vimos por cima pôr o ETCS vai beber essa informação ao encravamento para poder mandar as autorizações de movimento aos comboios de uma forma contínua via rádio. E é isso que é o ganho que trazemos aqui. Próximo slide, por favor. Do ponto de vista embarcado, similar. Ou seja, no ponto de vista embarcado, temos a obsolescência do Convel, que é uma situação crítica na medida em que
atualmente chegámos a um ponto em que um comboio novo que se queira instalar em Portugal não tem condições de o fazer, porque já não há sistemas embarcados com vela que se possam instalar e, portanto, qualquer novo comboio que queira ser autorizado para entrar em Portugal neste momento tem que ser com ETCS mais STM, que felizmente é uma situação que já está a acontecer e que estamos a caminho de o fazer. Dizendo apenas que, do ponto de vista puramente curiosidade, a Siemens, obviamente, é um parceiro importante, está neste mercado há muitos anos, na parte do ETCS, tem mais de 6.000 unidades embarcadas em serviço, está pronta para a baseline 3, que é aquela que está a ser adotada neste momento, tem soluções da ATO, está-se a preparar para a nova baseline 4 TSI, como todos nós, e tem um dos OBUs mais compactos do mercado. A nota sobre o STM é apenas a definição, mas como já foi aqui dito, o STM basicamente serve para interpretar as balizas com vela e dar essa informação a uma unidade embarcada ETCS. Próximo slide, por favor. Aqui é ilustrativo, não vos vou amassar, portanto aqui era a comunicação discreta no nível 1, ou seja, no nível 1 é preciso ler o aspecto do sinal e termos balizas que são balizas ativas, que têm que receber essa informação e dão a informação de uma forma discreta ao comboio, ou seja, a cada momento em que o comboio passa nos sinais. E no próximo sistema, se importar passar o slide, portanto, no nível 2, nós inclusivamente até podemos dispensar os sinais gradualmente, isso é uma decisão depois do gestor de infraestruturas, permitirá já evoluir, porque todas as informações já são enviadas de uma forma contínua através do GSMR, como aqui foi dito, e esta sim a solução adotada em Portugal. Próximo slide. Tentando já encaminhar-me para terminar, portanto, em termos de sumário, o RTMS permite o tráfego transfronteiriço sem paragens e sem bloqueios, em comparação com aquela ilustração que tínhamos ao início. Vai permitir incremento de capacidade mediante seja feito um design a pensar nesses aumentos de capacidade, permite velocidades mais elevadas em segurança e, portanto, é concebido, é desenhado para velocidades até 500 km/h por definição, dá maior fiabilidade, maior segurança e, claro, traz um menor custo de produção pela sua escala e, por isso, a razão de estar a ser adotado fora da Europa, ou seja, se todos os fornecedores também têm uma solução e eu posso comprar de qualquer um e tudo funciona, é óbvio que é muito mais interessante do que os sistemas que até aqui eram proprietários e, portanto, traziam as incompatibilidades inerentes. Portanto, possibilita também a redução de custo de manutenção na medida em que se pode ir avançando para a redução do número de sinais verticais e, portanto, redução do equipamento de terreno e isso traz, obviamente, ganhos de manutenção. Próximo slide. E, portanto, em termos de o que é o desafio para nós aqui em Portugal, eu diria que neste momento o desafio é a implementação do ETCS em Portugal no corredor atlântico, principalmente. Sem dúvida um desafio garantir a migração entre o sistema Convel e o ETCS, especialmente na parte embarcada, que é mais sensível. O desenvolvimento e a aprovação de módulos STM que permitam equipar os novos comboios e, portanto, atingir esses milestones, que são os mais importantes para podermos iniciar esse processo de migração e, claro, podem contar com a indústria multinacional, e eu frisaria multinacional, como a Siemens e outros, que estão presentes em Portugal há mais de 6 anos e que, obviamente, têm uma engenharia portuguesa com todas as competências. Nós temos hoje excelentes técnicos nesta área a trabalhar para projetos internacionais e são pessoas portuguesas e estão cá e querem dar o seu contributo a Portugal e, portanto, quando se fala na indústria nacional, contem connosco como indústria nacional, que é para isso que cá estamos, e não vou dizer mais nada. Muito obrigado a todos. Vamos tentar. Quase. Enquanto põe a apresentação, queria antes de mais agradecer o convite que foi feito à Hitachi para estarmos aqui presentes e agradecer também aos colegas de painel e a todos os que estão a assistir, seja presencialmente ou online. E posso então ir adiantando na sequência daquilo que já aqui foi dito.
pelo nosso colega João Gaspar, que deu aqui quais são as orientações da União Europeia, depois pela Patrícia, que nos falou daquilo que são os planos aqui no nosso país, em Portugal, o José Ramalho, que nos esteve aqui a falar da parte mais técnica do que é o ERTMS. O objetivo agora, eu vou aqui avançar, é falarmos, acho que funciona, é falarmos dos projetos que já temos em curso, então, no nosso país. Neste momento, já estão em curso projetos onde está prevista a instalação do ETCS nível 2 na via. Eu vou falar nas duas componentes, que aqui também já foram faladas, na via e a componente embarcada ou de bordo. Neste momento, já está prevista a instalação e estamos já a trabalhar nos projetos, já está em andamento. O corredor internacional norte vai da Pampilhosa a Vilar Formosa, é uma extensão de cerca de 200 km. A linha de Cascais, Cais de Sodré Cascais, que é aproximadamente 25 km, e o corredor internacional sul, entre Évora e Fronteira, uma extensão de aproximadamente 80 km. Ao nível do sistema embarcado, temos também neste momento 3 projetos em curso, que prevêem a instalação do sistema numa locomotiva protótipo. Já vou dar mais detalhes do porquê estarmos a chamar protótipo. 33 novas locomotivas e 22 novos comboios. Porquê é que estamos aqui a dizer que são novas locomotivas e novos comboios? É porque neste momento ainda não estão autorizados para circulação no nosso país, em Portugal, enquanto que a locomotiva protótipo já tem autorização, é uma locomotiva da Medway, já tem autorização para circular em Portugal, mas neste momento está a ser alterada para instalarmos então estes equipamentos que aqui vemos, o ETCS de bordo, e o módulo STM, que os meus colegas aqui do painel já falaram. A necessidade deste módulo é precisamente que este material circulante não fique apenas possibilitado a andar nas linhas já equipadas com ETCS, mas que possam também circular nas linhas que neste momento estão equipadas apenas com o sistema Convel. Então, porquê uma locomotiva protótipo? Precisamente porque este módulo, que está a ser desenvolvido por uma empresa portuguesa, como disse a engenheira Curcio no início, a Critical Software, é um módulo que está a ser desenvolvido do zero, portanto ainda não está certificado e precisa de o ser. Então a estratégia foi escolher uma locomotiva que já tem o sistema Convel instalado e que nos permita, por comparação, aferir o correto funcionamento deste módulo e podermos proceder depois, com todas as evidências que são necessárias, à sua certificação. Este módulo funcionará quando em nível MTC, ou seja, quando estiver em linhas apenas equipadas com Convel, será este módulo que vai ler os histogramas e controlar e monitorizar o movimento, os movimentos dos comboios, de notar que ele não tem interfaces diretas com o comboio. Ou seja, ele não vive sozinho. Ele vai sempre precisar do ETCS de bordo para se poder operar em nível MTC. Sempre que seja necessária, por exemplo, a ativação de uma frenagem de emergência, o Convel vai pedir ao EBC, que é o computador vital, é aquele que manda, que ative os freios. Por isso, estas interfaces entre este módulo e este computador de bordo vão ser desenvolvidas de acordo com as ETIs, que são as especificações técnicas de interoperabilidade, que estão bem definidas, e isso é que faz com que isto seja interoperável e que o objetivo de termos um módulo separado que possa funcionar com outros fornecedores, ou com diferentes fornecedores do equipamento de bordo, seja possível. Está muito bem definido o que é que se pretende para estas interfaces, só aqui por indicativo coloquei ali o número dos subsets, que são as especificações que têm os requisitos que têm que ser cumpridos para o desenvolvimento destas interfaces. Outra coisa interessante desta solução, aqui em Portugal, porque nem sempre acontece, é que vamos utilizar uma antena única. Ou seja, a antena vai ter a capacidade de ler não só balizas Convel, mas também as eurobalizas do ETCS. Isto tem vantagens, quer a nível de instalação, quer a nível de manutenção, e é uma antena que tem a capacidade de sozinha andar em vias equipadas com diferentes sistemas e ler os histogramas. Não sei se consigo avançar, vamos tentar. Não, vou pedir que mude. Não está a funcionar.
pensar que só funciona a primeira vez. A implementação da BCS de nível 2 em Portugal, no que diz respeito à via, vamos ter uma linha piloto no corredor internacional sul. No que diz respeito ao embarcado, temos então a instalação do sistema ETCS mais STM nessa locomotiva protótipo. Por um lado, este protótipo vai servir para validar a correta integração do ETCS nível 2 na locomotiva, é a primeira vez que o estamos a fazer aqui em Portugal, e por outro, validar o correto funcionamento das funcionalidades do Combel STM, como eu disse há pouco. Isto é um processo que não morre na instalação, há muita coisa aqui envolvida, não é? É preciso certificar este subsistema de bordo, para depois, com esta certificação, cada dono das locomotivas ou dos comboios ter a possibilidade de submeter o pedido de autorização do veículo para circulação em Portugal. No caso do protótipo, é uma atualização desta autorização, porque, como disse há pouco, a locomotiva já está autorizada em Portugal. Isto não é simples, é bastante complexo. Queria que mudasse para o slide seguinte, por favor. Só senta para baixo. Eu sou setinho. Para dar uma ideia da complexidade deste tipo de projetos, eu trouxe aqui todas as entidades que estão envolvidas neste processo, desde os fornecedores dos sistemas, quer de bordo, quer de via, que podem ser diferentes ou não. Temos os organismos de avaliação de conformidade, que nós chamamos o NOBO e o DIBO, cada um deles tem funções diferentes, um vai avaliar a conformidade com as especificações técnicas de interoperabilidade, o outro com as regras nacionais, que também existem no nosso caso, e podemos às vezes perguntar qual a necessidade de haverem regras nacionais, porque, como disse o João Gaspar, é de evitar, se não estamos a pôr em xeque a interoperabilidade, mas, por vezes, é necessário se, por exemplo, estivermos a comprometer de alguma forma a segurança em relação à maneira como operamos atualmente. Há outros organismos de avaliação, como, por exemplo, o ISA, que avalia a conformidade com as normas de TENELEC, que são os normativos que nós seguimos para este tipo de sistemas, e o ASBO, que avalia a conformidade com o processo de gestão de risco CSMRM. Nem sempre é necessário, mas poderá ter que ser envolvido, se estivermos a fazer alterações em instalações já existentes, por exemplo. Depois ainda temos os operadores, temos a nossa Autoridade Nacional de Segurança, que no nosso caso é o IMT, temos a Infraestruturas de Portugal, a IP, e ainda temos a IREN. Por isso, são muitas entidades envolvidas, isto não é de todo simples. Sim, operadores são vários, como sabemos, por isso era só para vos dar um bocadinho a ideia do complexo que isto é. Podemos avançar para o próximo, se faz favor? Então, falando um bocadinho do processo de certificação, e trouxe aqui um exemplo para os sistemas embarcados, para que possam perceber de uma forma muito pouco detalhada, mas para vos dar a ideia de como é que isto tem que seguir. Cada vez que temos um novo veículo, mais atrás, obrigada. Cada vez que temos um novo veículo para autorizar, nós temos que certificar o subsistema CCS a bordo. Isto tem que ser feito cada vez que há um novo veículo, não é? Que nós chamamos o First in Class, e temos que reunir todas as evidências necessárias, não é? Quer seja de instalação, de ensaios dinâmicos, ensaios de integração, ensaios de compatibilidade ETCS, para depois submeter, cada dono do veículo, submeter o pedido de autorização ou ao IMT e ou à ERA, depende se esse veículo vai só circular aqui em Portugal ou se vai para outro país europeu. Quando essa autorização é dada, depois então podemos instalar o sistema na restante frota, que seja igual a esse primeiro veículo, sendo que se houver qualquer tipo de alteração, essa autorização que obtivemos deixa de ser válida. Terá que ser feita uma análise de impacto e ser feito um novo pedido. Seguindo para o próximo, por favor. Quais são os desafios ou os constrangimentos atuais, aqui do ponto de vista dos projetos? Já bocado o José Ramalho mostrou os desafios a um outro nível. Eu trouxe aqui
dos projetos em específico. Um dos desafios é termos disponibilidade de infraestrutura para a realização dos testes dinâmicos. Ou seja, falei há bocado naquela linha piloto, que é uma linha que vai ser essencial, não é? Para nós podermos fazer os testes aos nossos comboios. Por isso é mesmo necessário que ela esteja disponível. E aqui em Portugal começou tudo, digamos que estamos a fazer as duas coisas em paralelo. Isto é uma pescadinha com o rabo na boca, não é? Nós temos uma linha piloto e temos a primeira vez a instalação dos sistemas embarcados. Então, eles quase que dependem um do outro. E outro desafio grande foi a entrada em vigor de uma nova baseline das especificações técnicas de operabilidade, que também já aqui se falou, que é a baseline 4. Estes projetos que temos em curso começaram ainda, quando ainda estavam em vigor as ETIs da baseline 3, agora já estão em vigor as da baseline 4, mas como é óbvio, assim tem que ser, existe um período de transição que nos permite continuar a trabalhar na baseline anterior. No entanto, existem datas limite impostas por este período de transição que nós temos que conseguir garantir para não comprometer estes projetos. Como vos mostrei há bocado, existem muitas entidades envolvidas, estas ETIs são muito recentes, esta nova baseline, e pode dar aso a que hajam diferentes interpretações por cada uma das entidades daquilo que é o conteúdo das ETIs. Então, a IERA está a trabalhar num guia de aplicação destas novas ETIs, tem-nos dado todo o apoio quando nós temos dúvidas interpretativas daquilo que nós devemos fazer, tem-nos orientado, mas é muito importante que este guia fique disponível o mais rápido possível para que todos possamos estar orientados e ter o mesmo fio condutor e para que isto possa ter sucesso no fim. Por último, e para terminar, trouxemos aqui assim temas que nós achamos que devem ser debatidos, que todos devemos pensar na sua implementação, porque acho que só íamos ganhar, porque nós estamos no início, estamos mesmo no início no nosso país e acho que faz todo o sentido discutirmos sobre isto, que é, à semelhança do que têm aqui os nossos vizinhos espanhóis, não é? A criação de um laboratório certificado para ensaios, para minimizar, não é, o número de testes que nós tenhamos de realizar em ambiente real. Estes laboratórios certificados trabalham com equipamentos reais ou simulados, mas reproduzem de uma forma muito fidedigna aquilo que é depois o ambiente real, e seria muito importante até para podermos mais cedo no tempo identificar possíveis erros e poder corrigi-los antes de irmos efetivamente para o terreno, não é? E a criação de uma linha de ensaios em Portugal. Acho que era muito importante termos esta linha disponível, porque esperemos que além destes projetos que temos agora em curso, ainda venham muitos outros, e tendo uma linha de ensaios nós podemos, sem qualquer constrangimento para a operação, sem estarmos limitados a janelas muito curtas para poder fazer ensaios, estar cada novo veículo que apareça e poder otimizar a implementação do ETCS nível 2 em Portugal. Pronto, eram estes desafios que gostava de aqui deixar e agradecer pela vossa atenção. Obrigada. Ok. Obrigado, Alexandra. Obrigado aos outros três intervenientes. Eu agora daria a palavra aqui à assistência, com certeza que terão ficado questões ou dúvidas. Nós já falámos demasiado, agora falará a assistência um pouco. Acho que sim. Não sei se é mais alguém. Portanto, antes de mais, agradecer as vossas informações. Eu, pelo menos, tenho muito interesse no tema e tinha muito pouca informação. Gostaria de pôr a seguinte questão. Portanto, falou nos períodos de transição. A pergunta é se esses são os períodos de transição que estão no novo regulamento. E aquilo que eu interpreto nesse novo regulamento é 2040 tem de estar tudo RTMS, linhas principais, linhas guiadas e linhas globais. Aquilo que vem também no artigo 18 é uma coisa muito precisa, que é na rede principal
O objetivo é 31 de dezembro de 2030. Portanto, a pergunta é se estou a interpretar bem o que disse de períodos de transição e como é que encaram este novo regulamento. Se querem pedir isenções, que eu acho que é se fazer. Portanto, lá vem o regulamento, a linha principal, a REFCOR, 31 de dezembro de 2030. As outras, 31 de dezembro de 2040. E não sei se o João Gaspar quer responder. Sim, e os seus períodos de transições têm a ver com a aplicação do novo baseline, não é? Que isto a nível contratual depois tem implicações, não é? Se a gente começa, ou se fizer um contrato a nível nacional e começaram com um determinado baseline e de repente aparece outro, vamos agora passar para um novo que traz mais funcionalidades, mas o contrato já foi assinado com o baseline que estava antes. Pronto. Pois, mas a questão é se, quando o regulamento fala em 31 de dezembro de 2030, se está compatível com o desenvolvimento da baseline. 4, neste caso. Eu posso só aqui complementar, eu quis falar aqui com o período de transição, para estes projetos que já estão em curso e para não vir, por assim dizer, pulos abaixo, não é? Porque de momento tínhamos que mudar a estratégia para já ir ser compliant, peço também desculpa por estar conformes com esta nova baseline, é-nos permitido continuar com esses projetos em curso, ainda seguindo as ETIs antigas. Agora, essas datas que está a falar, existem assim 3 objetivos-chave, chamar-lhe assim, que é todos os projetos que contratarem um daqueles organismos notificados que eu ali coloquei, que é o NOBO, até setembro de 2026, que é exatamente 3 anos depois das ETIs terem entrado em vigor, ainda podem seguir essa antiga baseline, a baseline 3. Depois, até 2030, 31 de dezembro de 2030, nós temos que conseguir, para poder continuar a usar essa baseline, obter o que nós chamamos o EC Type Approval, que é um certificado que vai permitir depois a autorização dos veículos em circulação, sendo que depois temos que equipar toda a restante frota igual a esse First in Class até 31 de dezembro de 2032. Pronto. Se assim não for, se não cumprirmos com estas datas-chave, já teríamos que passar para a baseline 4, tendo em conta que isso implicaria mudanças a nível de software e mesmo a nível de hardware, em alguns casos, porque existem, posso dar o exemplo do Cold Movement Detector, que é um equipamento de hardware que iria implicar também termos que obrigatoriamente fazer alterações que não estavam previstas nestes projetos que já estão em curso. Era a isso que eu me referia com o período de transição. Portanto, aparentemente é um trabalho árduo. É, bastante. Mas isto tem de ser divulgado e tem de se obter os apoios para isso. Patrícia. Pois, Sim, o plano nacional foi apresentado e o objetivo também é esse, não é? Portanto, nós, do nosso lado, a infraestrutura, a componente está apresentada, os operadores vão também apresentar e, portanto, será com base neste plano, não é? Que terão que ser à procura dos apoios para todo este desenvolvimento, não é? Apesar que não se nota nada na informação da comunicação social, a informação não existe. Sim, mas as coisas estão a andar, não é? Quem tem mais alguma questão? Boa tarde. Viva, não, eu estou um bocadinho longe, não sei se me conseguem ouvir daí. Tem uma curiosidade que é o RTMS, o RTCS, que é resolver a questão de o comboio pode seguir sem fronteiras, barreiras nem muros em Berlim, como dizia a música do mundo. Mas, por exemplo, o maquinista pode ser o mesmo maquinista que também conduziu o comboio ou vai continuar a haver a troca na fronteira por causa das carteiras profissionais e afins? E outra pergunta é se há fundos europeus para financiar isto. Estamos a falar de isto vai custar bastante dinheiro, são muitos quilómetros e alguém tem de financiar isto. A União Europeia vai financiar isto, os fundos comunitários. E já agora, nós ainda temos várias centenas de quilómetros de linhas ferroviárias que não têm convélio, imagino que vão passar que não vão ter convélio e passam automaticamente para o ETCS. É isto. Obrigado. Eu posso arrancar e depois vocês complementem. Obrigado pela questão e fico contente também de estar aqui. É muito simples. A nível de maquinista,
sistema em si é igual em todo lado, ou seja, o que se vê na DMI, no Driver Machine Interface, é igual para todos. E uma pessoa que seja formada no ETCS ou no RTMS num determinado país será obviamente capaz de o levar até outro país porque mantém-se exatamente o mesmo sistema. Claro que há nuances, por exemplo, o sistema quando cruza um país e se detecta, ok, eu estou em nível 1 em Espanha e agora tenho uma transição para nível 2 em Portugal, aquilo aparece na DMI, qualquer driver vai saber interpretar que, ok, fez a transição e continuamos, seguimos porque é exatamente igual. Isso de um ponto de vista teorético. Depois entramos no fator humano, que é a língua. Pronto, que é a grande questão no ferroviário. E isto é um tema extremamente polémico. Porque o setor da aviação adotou rapidamente o inglês ou sim ou sim. Ou seja, qualquer piloto que está no ar vai comunicar sempre em inglês. Ou um motorista do caminhão. O motorista não vai enviar a Fórmula 1, se para na fronteira e troca de motorista. Pronto, ou seja, no caso do ferroviário é possível, claro, em teoria, mas depois há muita resistência a nível nacional. Ou seja, há resistência dos maquinistas franceses, há resistência dos maquinistas espanhóis, italianos, etc. Claro que há trabalho nesse sentido e a União Europeia está ativamente a olhar para esse tipo de questão. A ideia é de criar-se uma língua única, mas agora tudo fica mais complicado com a saída do Reino Unido da União Europeia. Como é que vamos justificar que agora é tudo em inglês? Depois eu estou os franceses a dizer, mas já agora, onde é que estamos aqui mais em número? Porque é que não é tudo em francês? Um facto curioso, o nível NTC, quando se seleciona o modo, de facto o modo chama-se SN, que não tem nada a ver com o inglês, é Sistema Nacional. Porquê? Porque os franceses quiseram aquilo daquela maneira. Há muitas nuances a este nível. Portanto, o ferroviário está a ir para o moderno, mas ainda há muito pouca coisa que é moderno. Ainda há muita resistência a esse nível. Do ponto de vista do maquinista, existe o Driver's Handbook, que está disponível no site da agência, que é um trabalho que também é feito pelos meus colegas, a nível de harmonizar um bocado este tipo de certificação. E a nível da União Europeia, respondendo à segunda parte da tua questão, o financiamento RTMS vem, sim, claro, é financiado, não sei até que ponto, até que nível, mas também depende muito da maturidade dos projetos que são apresentados. Ou seja, a União Europeia, os patrões da União Europeia são os Estados Unidos. A União Europeia não é uma entidade que manda e pode, é uma entidade que supervisiona, que aconselha e que a pouco e pouco vai tendo mais poderes. Muitos gostam, outros não gostam. Não se pode satisfazer toda a gente. Quando a União Europeia não faz nada, mas estes tipos não fazem nada e cada um faz o que quer. Quando a União Europeia faz muito, são ditadores e querem nos obrigar a fazer isto. Portanto, quem manda na União Europeia são os Estados Membros. O que Portugal precisa é de estar mais e mais envolvido nos grupos de trabalho e fortalecer a sua presença. Porquê? Isto vai trazer um chamamento ao país e dizer estes tipos querem levar isto a sério, como os espanhóis quando criaram toda a rede de alta velocidade. Portanto, quanto mais é a intenção, quanto mais há o trabalho feito no terreno, isso depois também vai influenciar muito o financiamento que vai ser feito nesse sentido. Antes de terminar, do exemplo da Dinamarca, que foi super ousada, e decidiram, vamos a RTMS tudo, porque tinha um sistema classe B completamente obsoleto, um sistema com mais de 100 anos quase, e decidiram fazer um programa completo. Estão a passar as águas do Algarve, as passas do Algarve, estão a passar mal. A questão dos custos podemos falar depois. Mas a verdade é que quando o programa terminar em 2030, agora está atrasado em 2033, a tendência acabou, pronto, sofreram. Chegamos a 2033, está instalado, os comboios funcionam com aquele sistema e tem o país todo coberto com esse sistema de segurança. Posso complementar um pouco relativamente à questão dos fundos e como é que a IP vê isto, não é? Portanto, nós vamos candidatar às calls que permitem toda esta instalação e deixem-me só dizer que nós estamos a preparar neste momento, no âmbito do PRR, também um lançamento do programa que se chama o Programa de Digitalização do Transporte Ferroviário e que nos vai permitir, de alguma maneira, substituir já as instalações existentes de sinalização na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, com vista, portanto, estamos a fazer a substituição, com vista depois à instalação, portanto, não é para agora, portanto, o que estamos a fazer é preparar todo o sistema, não é? Para depois ser possível fazer a migração. Portanto, isto nós estamos
no âmbito deste fundo, portanto, neste plano de recuperação e resiliência, vamos avançar com isto e estamos a preparar para a COL, ao PNI 2030, conseguirmos também, e está de acordo com o que está nas fichas também do PNI, avançar para o financiamento europeu de toda esta instalação. Relativamente à questão da língua, permite-me só então também avançar com projetos que estão a ser desenvolvidos na União Europeia. Há projetos, pronto, e nós estamos a acompanhar isso, de desenvolvimento de sistemas que o maquinista leva uma espécie de tablet consigo e que fala com o posto de comando, portanto não fala a sua língua, portanto fala a sua língua e depois aquilo transmite, não é um bocadinho um tradutor. Os maquinistas da CP já não contavam. Sim, portanto, é uma coisa parecida, portanto é instalado em um sistema, só que efetivamente está todo este desenvolvimento a ser feito, nós estamos a acompanhar, mas ainda não está desenvolvido. Portanto, é este o objetivo e será um dos próximos passos, acredito. A inteligência artificial resolve isso. Sim, portanto, há aqui até 2 módulos. Há um primeiro módulo que até era escrito e que já estava um bocadinho mais avançado, mas efetivamente com a inteligência artificial o que se pretende é que o maquinista fale e que do outro lado seja escutado, não é? E portanto isto é... Vamos aproveitar, não é? Todos estes processos. Yeah. Boa tarde a todos. Eu não conheço, quero fazer uma lei. Já agora só para complementar aqui a informação que foi falada, foi sobre 2 temas, muito importantes. E falo na parte de mercadorias, ou seja, isto é um mundo diferente. A questão da língua e a questão do maquinista passar fronteiras pode ser algo importante, mas não é esse o legal. Isto porquê? Conforme também se passa na rodovia, o nosso maquinista tem 8 horas de trabalho e isto inclui a preparação do comboio. Logo aí temos meia hora a 1 hora. Okay? Efetivas horas de condução, estamos a falar entre as 5 e as 6. Conclusão, para um comboio de mercadorias em que vai num regime de 100 km/h, regime de 100, ele vai chegar ali, muito perto da fronteira e esgotou o seu período de trabalho. O comboio não pode encostar numa estação de serviço conforme para não posso parar em um autocarro ou caminhão. Conclusão, a forma mais prática em termos operacionais é de facto e vai continuar-se a parte das mercadorias, principalmente a troca dos maquinistas. O segundo tema, também muito importante, que frisou, que é a parte dos apoios, já os existem. Já houve candidaturas, a Medway candidatou-se e tem em vigor já uma candidatura do CEF aprovada, porém existe aqui um problema. E são os prazos que temos que cumprir para ter os equipamentos montados e as certificações às nossas locomotivas com esses equipamentos. Que com todos alguns constrangimentos que existem em toda a ferrovia, porque a ferrovia tem uma velocidade muito própria e que de facto não se pode mudar muitas das vezes com os prazos destes fundos. Okay? E aqui deixo um alerta para quem quer ouvir. Eu acho que deveríamos ser mais flexíveis em termos de prazos, em termos de execução dos projetos e nos fundos que eles são atribuídos. Bom, mais alguma questão? Santos Silva, tem mais uma questão? É uma questão de curiosidade. Quando falou em linhas de ensaio, não é que eu tenha linhas disponíveis. Tem ideia de quais são as características de comprimento, curvas, aí tanta linha ou abandono, se podia aproveitar uma dessas linhas abandonadas. Nós precisamos de uma linha com comprimento necessário que nos permita fazer testes à velocidade máxima do comboio que estamos a testar, porque nós temos que testar as curvas de frenagem, sendo que temos que ver que o comboio tem capacidade de ser travado numa distância útil quando vai na sua velocidade máxima. Por isso, no mínimo, tem que ter esse comprimento. Eu diria que teríamos que ter uma linha para o comprimento da velocidade máxima que está prevista para Portugal.
neste tipo de linhas que vão ser equipadas com ETCS nível 2, porque pode sempre aparecer um material circulante que atinge essa velocidade. Patrícia, Sim, neste momento é 250, portanto o Ebrocai é 250. Obrigado. Será alguns quilómetros, já. Maia, havia alguma questão online? Temos algumas, temos. Vê lá. E pelo menos aqui vejo 8 comentários, portanto. No entanto, se não conseguirmos uma linha com esse comprimento, não é? É melhor ter alguma coisa do que não ter nada, porque minimizamos o número de testes que teríamos que ir fazer para uma linha que normalmente tem operação comercial. Não é? As linhas de ensaio normalmente é sempre uma grande questão. Isto agora não é, já não é, era a falar, isto já é mesmo a minha experiência. No Reino Unido era a mesma coisa. Havia um problema enorme, para já por causa de termos as linhas da rede nacional disponíveis para se fazer os ensaios. E depois o Reino Unido tinha uma linha de teste que ficava perto de Derby, que era reta, mas depois já não servia aos propósitos, porque as velocidades dos comboios aumentavam. E o que é que eles necessitam? De uma linha que seja representativa de toda a rede. Ou seja, não só... Porque não é... Temos que olhar para isto para além do RTMS. Não é só RTMS. É RTMS, o cálido, a diferença, as características eletromagnéticas, tudo. E eu vejo aí, é interessante, e vejo aí uma grande oportunidade. Porquê? Porque isto é muito raro na Europa. Eu, quando estive na Inglaterra, havia frotas e frotas, aliás, protótipos, a serem mandados para a linha de teste na Alemanha, e uma outra na República Checa, Velling, porque não havia. E porque ninguém queria gastar dinheiro naquilo e não sei o quê. Porque não Portugal começado a fazer essa aposta? Porque não pensar um bocado mais à frente? Não precisa de ser só em bitola ibérica. Pode até ser uma linha de teste que tenha as duas bitolas, que tenha o RTMS e que permita velocidades maiores. Porque, além de atrair o mercado nacional, pode atrair também investimento de outras pessoas que queiram utilizar essas facilidades, porque não são fáceis de construir. Portanto, é uma ideia para o futuro. Isto surgiu até porque nós estávamos a tentar, por exemplo, pedir aqui aos nossos ADIF, em Espanha, não é? fazer testes na linha que eles atualmente têm com a Baseline 3, que é a Harris Line, que entrou há pouco tempo em serviço comercial, e as janelas disponíveis são muito curtas, e há muita gente a vê-las. Então é muito difícil. Ficamos então neste momento restringidos a laboratórios certificados que também não são em Portugal, em Espanha, Alemanha, na Suíça. Ou então termos que esperar um monte de tempo para disponibilidade nessa linha, por exemplo, ou então termos que, nós aqui temos ter uma linha de piloto o mais cedo possível. Temos aqui perguntas. Vamos projetar as perguntas. Exato. É a primeira já. Ok. Ora bem, As duas primeiras são iguais. Se o Convel está descontinuado porque de ainda não ter sido substituído. Não seria mais vantajoso para todas as entidades juntas, IP, ACP, Medway, atualizar e modernizar o sistema Convel? É isso que estamos a fazer. Exatamente. Exatamente. No fundo, isto é o que se está a fazer, porque o Convel era um sistema proprietário da Bombardier. Portanto, tinha sido desenvolvido pela antiga Electric Bureau e o proprietário original do Convel é que descontinuou a fabricação do sistema. Portanto, a pergunta sugere que nós pudéssemos pegar no projeto e continuar, digamos, a sua vida, mas isso foi de facto decidido que não fazia nenhum sentido, nem sequer a Bombardier aceitou isso. Ela própria, o que se propôs foi desenvolver um STM para gerir a transição entre os equipamentos instalados na via e os equipamentos a bordo. E foi isso que se seguiu e é o que estamos a fazer, de facto. Com a decisão da IP de pedir o desenvolvimento de um sistema aberto, isto é, seja válido com qualquer ETCS dos vários fabricantes europeus, os operadores passam a ter uma certa liberdade, digamos, na implementação e a IP vai controlar mais facilmente o plano de investimentos e, portanto, as transições ao nível da via do Convel para o ETCS. Ou seja, acaba por não ser uma modernização do sistema Convel, mas é o que permite responder, não é, à questão que temos aqui. Não é? Outra questão, qual é?
Desde o contrato com os organismos, É o problema do período de transição. Antes de 2026, se o contrato com os organismos foram assinados antes de 2026, o projeto pode sair mas já a baseline de três. já foi respondido. Sim, sim, sim. A Alexandra já respondeu. Positivo. Mais uma questão. Não vai nenhum. Essa é O igual. resto era só gostei do ponto de vista que não estavam a ver a questão da Boa razão. O Maia pede imensa desculpa. O nosso etnólogo. Ok. Tenho uma pergunta só, curiosidade. Um leigo nesta matéria que é, isto percebe-se duas coisas. Por um lado, que este é um caminho que está apontado, está bem definido e não tem futuro. Estas coisas que eu tenho ouvido, alguns responsáveis no nosso país, que a gente depois dá-lhes a volta, quer dizer, acho que é completamente surreal. Para não dizer outra coisa. E é pena que a gente comece a ser conhecidos por estes motivos e não por aqueles que devíamos ser conhecidos, porque temos muita coisa para poder dar a esta Europa e, sobretudo, as grandes capacidades que têm-se revelado. Esta ideia de que a gente diz-lhes que sim, mas depois continua a fazer como antes, acho que é uma coisa que vale a pena estar batalhados por toda a associação. Os técnicos já dizem isso da maneira que podem dizer e as pessoas que estão dentro das instituições também transmitem esse tipo de informação, mas quem está por si decide ao contrário ou não, portanto, paciência. Agora, nós, como associação, temos que começar a ser muito mais, na minha opinião, começar a ser muito mais decisivos. Esta história dos paninhos quentes, para já vimos que não vai a lado nenhum, vai ter que ser começar a pontapé. Se calhar, não sei, mantendo uma certa institucionalização, claro. Postura institucional, mas isto começa a ser um bocado complicado. Quando a gente começa a ter decisões europeias muito claras, e depois continua-se a defender a vitória ibérica, porque os comboios podem circular na Liga de Alta Velocidade, depois fazerem o serviço até Porto Alegre. Acho isto uma desonestidade intelectual, para não dizer incompetência. Portanto, acho dramático que a gente esteja a ser metidos em coletes de força de que não se tenha transmitido aos poderes políticos que esse tipo de coisas não funciona. Não é assim que funciona, na verdade. Primeiro ponto. Portanto, uma das coisas que eu queria perguntar era isso, e não tem segunda de intenções. Quantas pessoas é que você tem na IP a tratar deste tipo? Quantas pessoas Este tipo do esta questão que você explicou, todo este programa de transferência, de imigração, de testes, não sei o que. Responda com outro programa. Posso dizer é que temos uma engenharia, portanto, a tratar, e a componente de sinalização a tratar disto. Temos os colegas dos fundos, também, por causa das escolas, a tratar deste assunto. Temos os colegas de toda a parte do GCMR também a acompanhar isto. E temos colegas na parte dos empreendimentos, porque já há muito trabalho que tem que ser feito e apoiado, não é? Porque, pronto, as escolas não são feitas só porque escrevemos lá um papelinho a dizer que queremos também como os outros, não é? Portanto, tudo isto está a ser desenvolvido dentro da IP com estas equipas. Não sei dizer o número de pessoas, Não, mas são especialistas. eu cada vez que vejo este tipo de coisas, fico com uma admiração enorme das pessoas que estão nestes institutos públicos para trabalhar. Imagino, para um leigo como eu, acho que a pessoa que assistiu à nossas apresentações percebe o nível de complexidade que se está a tratar. O nível, a quantidade de atores com que um tipo tem que lidar. Uma coisa absolutamente diabólica. Os desafios tecnológicos que estão em cima da mesa. Os financiamentos absolutamente brutais. A competição para com outros países. E a sensação sempre que eu tenho é que isto são um conjunto de pessoas que vão morar a camisola que ainda estão a dar um corpo ao manifesto. E que estão a ser muito maltratadas pelos responsáveis que deviam criar. Isto para mim era um grupo de missão com esta tarefa e não tinha que se preocupar com mais nada e só tinha que fazer isto. É a primeira questão. Já aqui. A segunda, a sugestão que foi feita ali pela colega
da Itachi agora, e que depois a Madeira reforçou. Eu penso que uma das vantagens da gente funcionar numa espécie de jangada de pedra, não é? Era exatamente ter um pouco mais de cooperação e de cooperação. Na Extremadura espanhola, com o nosso Alentejo, a gente tem todas as condições para se poder fazer uma linha de teste, uma zona de testes, e fazer aquilo que neste momento faça o flop que foi o aeroporto de Beja, em termos de passageiros, mas que está-se a transformar exatamente num aeroporto de testes, de não sei o que, não sei o que mais, que está a fazer o seu percurso, não é? Aí a competir com muito mais gente, mas eu penso que no caso da ferrovia a competição era muito ingente. De facto, ninguém quer ter uma linha destas de testes ao lado dos espaços urbanos. E quem conhece a Europa, para além de Pirineus, percebe que é muito difícil ter espaço suficiente para ter uma linha destas a funcionar em pleno. Portanto, se calhar isto aqui era daquelas coisas, tal como os campos de tiro, não é? Era daquelas coisas que a gente não devia desperdiçar a oportunidade de fazer com os nossos colegas ali vizinhos do lado. Queres encerrar? Bom, não sei se há mais questões. Já tentámos responder a tudo que era questões online. E, portanto, se não há mais questões, resta-nos agradecer aos nossos 4 convidados a amabilidade de terem vindo, a clareza daquilo que nos expuseram e a forma como podemos todos ficar mais informados sobre tudo isto. Como dizia o professor Nunes da Silva, isto é um trabalho gigantesco. A Alexandra deu aqui uma pálida ideia da dificuldade que é a certificação, não é? Sim, foi muito válida mesmo. De facto, é um caminho muito longo, muito espinhoso e que tem um detalhe absolutamente avassalador. Portanto, não se pode falhar nada, porque o Divo está atento, o Novo está atento, o Isa está atento e a Era está muito atenta. Já para não falar do nosso IMT. E, portanto, de facto, ainda por cima são coisas novas onde nós entramos. Eu acho que foi imensamente louvável termos conseguido fazê-lo com a empresa portuguesa. Tudo isto é know-how, tecnologia que fica cá. Mas elas estão a dar o seu melhor, mas de facto o tema é bastante difícil. Como eu disse na entrada, a minha convicção pessoal é que vamos conseguir. E, portanto, o Tiago Bandeira vai ter as locomotivas dele equipadas quando elas ficarem com o ETCS de nível 2. Assim, os E depois é assim. a equipe está bem montada para levar este projeto a bom porto, a parte das mercadorias. Muito obrigado a todos e os que estão em casa a assistir e os que estão em casa fiquem atentos às próximas realizações do Muita gente Temos 2 participantes aqui que levantaram a mão. 64 pessoas. Não sei se é possível. Temos aqui 2 participantes.